Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um tipo de texto muito importante dentro da língua portuguesa e que também aparece em diversas provas de interpretação textual no Enem, o texto descritivo. Entender como funciona esse tipo de texto ajuda o estudante a reconhecer diferentes formas de organização textual e a interpretar com mais facilidade diferentes gêneros que aparecem na prova. Para começar, precisamos entender o que é um texto descritivo. O texto descritivo é aquele que tem como principal objetivo apresentar características de algo ou alguém. Ele busca mostrar ao leitor como é determinado objeto, pessoa, lugar, situação ou ambiente. Em outras palavras, o texto descritivo procura construir uma imagem mental no leitor por meio da apresentação detalhada de características. Ao contrário do texto narrativo, que conta uma história com ações e acontecimentos, o texto descritivo se concentra em mostrar detalhes. Ele destaca aspectos como aparência, forma, cor, tamanho, comportamento, ambiente ou sensações associadas ao objeto descrito. Por exemplo, imagine um texto que descreve uma paisagem natural. O autor pode mencionar o céu azul, as montanhas ao fundo, o som do vento entre as árvores e o cheiro da vegetação. Esses detalhes ajudam o leitor a imaginar o cenário com mais clareza. O texto descritivo pode aparecer de forma isolada ou pode fazer parte de outros tipos de texto. Em muitas narrativas, por exemplo, o autor utiliza trechos descritivos para apresentar personagens ou ambientes. Esses momentos de descrição ajudam o leitor a visualizar melhor a história. Dentro do texto descritivo, podemos identificar dois tipos principais de descrição: a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Cada uma dessas formas apresenta características específicas. A descrição objetiva procura apresentar as características de maneira mais neutra e direta. Nesse tipo de descrição, o autor busca informar como algo é, sem incluir opiniões ou emoções pessoais. Esse tipo de linguagem é comum em textos científicos, técnicos ou informativos. Por exemplo, em um texto científico que descreve um animal, o autor pode mencionar características como tamanho, peso, habitat e hábitos alimentares. Nesse caso, a descrição tem como objetivo transmitir informações de forma clara e precisa. Já a descrição subjetiva envolve a presença de opiniões, sentimentos e percepções pessoais do autor. Nesse tipo de texto, a descrição não se limita a apresentar características objetivas, mas também expressa impressões e sensações. Por exemplo, ao descrever uma cidade, um autor pode dizer que as ruas são encantadoras, que o ambiente transmite tranquilidade ou que o lugar desperta sentimentos de nostalgia. Nesse caso, a descrição envolve uma interpretação pessoal do ambiente descrito. A descrição subjetiva é muito comum em textos literários, como contos, crônicas e romances. Nesse tipo de texto, os autores utilizam a descrição para criar atmosferas, transmitir emoções e envolver o leitor na narrativa. Outro aspecto importante do texto descritivo é o uso de recursos linguísticos que ajudam a enriquecer a descrição. Entre esses recursos estão os adjetivos, as comparações e as figuras de linguagem. Os adjetivos são palavras que indicam características ou qualidades. Eles são muito utilizados na descrição porque ajudam a detalhar melhor os elementos apresentados. Palavras como grande, pequeno, silencioso, luminoso ou antigo são exemplos de adjetivos que contribuem para tornar a descrição mais completa. As comparações também são recursos comuns em textos descritivos. Por meio da comparação, o autor relaciona um elemento a outro para facilitar a compreensão do leitor. Por exemplo, ao dizer que uma montanha é alta como um gigante, o autor cria uma imagem mais clara do tamanho do objeto descrito. Além disso, algumas figuras de linguagem, como metáforas e personificações, também podem aparecer em textos descritivos, especialmente em textos literários. Esses recursos tornam a descrição mais expressiva e ajudam a criar imagens mais marcantes na mente do leitor. Nas provas do Enem, o texto descritivo pode aparecer em diferentes gêneros, como crônicas, relatos, reportagens ou textos literários. Em muitos casos, as questões pedem que o estudante identifique características do ambiente, do personagem ou do objeto descrito no texto. Por isso, é importante que o estudante preste atenção aos detalhes apresentados na leitura.
As descrições ajudam a compreender melhor o contexto da narrativa e muitas vezes revelam informações importantes sobre os personagens ou sobre o tema abordado. Outro ponto importante é perceber qual é o objetivo da descrição dentro do texto. Em alguns casos, ela serve apenas para apresentar um cenário. Em outros, ela pode contribuir para criar uma atmosfera específica ou revelar sentimentos e emoções. Portanto, o texto descritivo é um tipo de texto que tem como objetivo principal apresentar características de pessoas, objetos, lugares ou situações. Ele utiliza detalhes, adjetivos e diferentes recursos linguísticos para ajudar o leitor a imaginar aquilo que está sendo descrito. Compreender esse tipo de texto é importante para interpretar diferentes gêneros textuais, se perceber como os autores utilizam a descrição para enriquecer suas narrativas ou transmitir informações de forma mais clara. Para se preparar bem para o Enem, é importante praticar a leitura de diferentes tipos de textos e observar como a descrição aparece em cada um deles. Esse exercício ajuda a desenvolver uma leitura mais atenta e melhora a capacidade de interpretação textual. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros temas importantes da língua portuguesa que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a melhorar cada vez mais o desempenho na área de linguagens e interpretação de textos.